Continuamos o nosso cenário político nesta quinta-feira, hoje recebendo aqui no nosso estúdio o vereador Técio Tinoco. Ele é lá de Natal, do União Brasil. Participe com a gente. Estamos falando sobre o mandato em defesa de deficientes físicos. Ele que é o primeiro vereador cadeirante eleito na história da cidade de Natal, do município de Natal. Então, você fica com a gente. Se você quiser saber um pouco mais sobre o assunto, entre em contato, manda sua mensagem. Mas hoje a gente ainda fala sobre eleições, né, Vanúvio? Exatamente. No bloco anterior, a gente viu ali a primeira parte da entrevista com Fábio Dantas, pré-candidato ao governo do estado, e vamos com vinheta para eleições 2022. Continuando a entrevista com o pré-candidato ao governo do estado pelo Solidariedade, Fábio Dantas. Conversamos sobre ações de como então vice-governador. Como então vice-governador ali na época. Desculpe interromper, Vanúvio, já interrompendo de novo. E a aliança com o bolsonarismo. Acompanhe. É a maior dificuldade que o senhor encontra agora nesta pré-campanha. Apresentar-se como pré-candidato ao governo, estava fora da política, pelo menos o senhor, né? A sua esposa é deputada estadual, se apresentar como pré-candidato ou descolar de um passado ali ao lado de Robinson e de desgastes que foram ali realmente marcantes na política do estado. Olha, vice é vice, né? Mossoró sabe bem o que é vice. Então, eu tenho certeza que esse é o menor dos problemas. Eu acho que a grande dificuldade minha é as pessoas me conhecerem, não como aquela pessoa que vai antagonizar com o governo Fátima, mas a pessoa que eu sou, o ser humano que nós somos. Pessoas têm defeitos e têm virtudes. E em todas elas nós precisamos saber o outro lado da história. E o lado que eu conheço é o lado que eu não fui ouvido. Se o governo Robson tivesse me ouvido, o Rio Grande do Norte hoje era outro. Ele preferiu ouvir o PT. Eu não tive secretaria no governo Robson. O PT, eu não tive um adjunto sequer, um subsecretário. O PT teve 13 secretarias e órgãos. Eu não fiz parte diretamente do governo porque eu preservei a minha independência como cidadão. A maioria das pessoas não sabem, porque não participaram disso aí. Mas não vai se encontrar Fábio Dantas nomeando ninguém no governo do estado. Não vai se encontrar Fábio Dantas gerindo o Rio Grande do Norte. Vai sim conhecer uma pessoa que é um pré-candidato, que vai mostrar uma nova história para o Rio Grande do Norte, que é uma história que não vai ter adversidades. Eu vou ser um conciliador, um pacificador e um homem disposto a trabalhar 24 horas durante 365 dias de cada ano. Num determinado momento em que o senhor estava vice-governador e que assumiu ali temporariamente o governo, ainda hoje é lembrado um projeto enviado à Assembleia Legislativa e relacionado aos servidores estaduais. O que de fato aconteceu? O senhor sugeriu realmente a demissão de servidores? Se encontrarem um projeto de lei que está na Assembleia, porque todos são registrados, que eu enviei para demitir um servidor, eu renuncio à pré-candidatura. Nunca existiu isso. Os projetos que eu enviei para a Assembleia, um deles foi o que Fátima dizia que era golpe, que foi o teto dos gastos públicos e a reforma da Previdência. A minha é muito mais amena que ela enviou. Ela enviou uma mais dura, que taxou inclusive em nativos que ganham R$3.000, por exemplo, não foi até 1.000, porque deputados como a deputada Cristiane, o deputado Tomba, o deputado Gustavo, a oposição não deixou taxar os de R$1.000, e taxou a partir de R$3.000. Então, no nosso projeto não taxava em nativo. O nosso projeto era muito mais amplo. E um dos principais projetos era acabar com os supersalários. Era acabar com a distinção entre o que ganha pouco e o que ganha muito. No nosso projeto, para você ter ideia, nós criávamos o reajuste anual a partir do 3º ano de governo, que não seria no governo Robson, seria exatamente agora. E a gente teria todos os servidores sem discussão de categorias. Nós teríamos uma discussão em cima de um tema único, servidor igual para a igualdade para todos os servidores. Aqui, quando a gente fala do pré-candidato Fábio Dantas, tem uma aliança do bolsonarismo, que nacionalmente o Solidariedade apoia Lula. Como é que fica essa questão aqui no estado do Rio Grande do Norte? Como é que o senhor vê este apoio do bolsonarismo para a sua candidatura? Eu vou transportar para a própria Fátima. Como é que ela se alia e como é que ela responderá no seu palanque ter Simone Tebet, ter Ciro Gomes? Então, é a mesma coisa. Nós somos um palanque plural.
Quem vai responder quem vai representar o bolsonarismo na nossa chapa é o ex-ministro e pré-candidato ao Senado, Rogério Marinho. Ele vai ser lá o palanque do bolsonarismo. Eu vou estar ali no centro das pessoas. Eu nem quero extrema-direita, nem quero representar extrema-esquerda. Eu quero representar as pessoas de bem que querem construir um novo Rio Grande do Norte. E eu estou focado no centro, nas pessoas que vão fazer esse trabalho. Claro que o bolsonarismo é importante, mas eu quero também as pessoas da esquerda, que são insatisfeitas com o atual governo Fátima. E as pessoas do centro, que são elas que vão decidir, são elas silenciosamente nas suas casas que vão poder avaliar as pessoas. E é essa construção que eu vou trabalhar. Mas assim, eu não tenho como explicar, por exemplo, que em 2014 Fátima estava no mesmo palanque que eu estava contra as oligarquias, contra os alvos. E agora ela é uma barriga de aluguel que vai gerar, ao final de 4 anos, por exemplo, Walter Alves, governador do Rio Grande do Norte, que ela vai se afastar para ser candidata a outro cargo público. Então assim, quem tem que explicar muito são eles. Eu não tenho que explicar, eu tenho que ir para as ruas, eu tenho que falar com as pessoas, que são elas a maior aliança que eu quero construir. Aí, a entrevista na íntegra você acompanha no tcmnoticia.com.br. Essa entrevista ela é bem extensa. Vanúvio conversou vários assuntos com o pré-candidato, então você pode dar uma conferida lá, né, Vanúvio? Exatamente, você já pode ver aí, tem aí já, a gente pode acessar aí, mostrar na televisão, tá aí, ó, tcmnoticia.com.br, aí já clica lá, tá bem ali ao lado a reportagem. Opa, aquela outra ali, ó, aê, tá aí, ó. Confira aqui a entrevista completa. Esta que é a primeira visita de Fábio Dantas depois ali de ter sido o nome confirmado como pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Tá aí, você clica e assiste toda a entrevista no nosso portal, este lindo portal, Carol Ribeiro. Pois é. Qualidade aí, viu, nesses textos, orgulho dessa produção, deste pessoal aqui. E essa é a primeira entrevista que nós estamos trazendo ali para o nosso portal de notícias. Os demais pré-candidatos também terão entrevistas à medida que vierem participando. E também teremos rodadas, né, Vanúvio? Você conhece como é a nossa cobertura das eleições. Daqui para lá tem muita coisa para acontecer e a gente sempre trazendo aqui. Vamos voltar à nossa conversa com o vereador de Natal, Técio Tinoco, que está aqui com a gente. Vereador, o senhor é sempre atuante, mas era atuante em outras frentes, inclusive na SADEF, que é a Sociedade de Amigos dos Deficientes Físicos, e depois resolveu se candidatar a um cargo eletivo. Como foi essa articulação? Como foram essas ideias, articulações e eleição? Pois é, desde o dia que eu me acidentei lá atrás, dia 25 de dezembro de 2005, foi um acidente, um mergulho de piscina, e eu comecei a enxergar a vida com outros olhos. Eu não andava mais com minhas 2 pernas, ao contrário, comecei a andar sobre 4 rodas. E aí eu comecei a trabalhar voluntariamente para as pessoas com deficiência. E em 2014, assumi a SADEF, fui convidado por um ex-motorista da instituição, porque a instituição estava realmente no fundo do poço, devendo bastante. Só ele mesmo tinha 3 meses de salário atrasado, 10 meses de INSS, 9 meses de FGTS. E aí começamos a trabalhar. Arregaçamos as mangas e começamos a trabalhar para o segmento. SADEF, a Sociedade de Amigos de Deficientes Físicos do Rio Grande do Norte, que são aquelas pessoas com deficiência fazendo esporte. Esporte de alto rendimento. Vocês com certeza já viram várias pessoas daquelas na TV fazendo halterofilismo, natação, atletismo. Já participaram de várias Paralimpíadas. Isso, então, é aquele segmento onde eu comecei a ter mais visibilidade do trabalho que eu fazia. Não sou de família tradicional, de políticos, nunca fui filiado a partido político, nunca fui candidato a nada. E aí eu comecei a enxergar as pessoas com deficiência através da política. Por quê? Porque tudo passa pela política, é 100%. E a instituição, muitas vezes, quando eu ia pedir emendas parlamentares a vereadores, a deputados estaduais, a deputados federais, 98% recebia não e 2% era sim. Então, imagina aí uma instituição que estava crescendo muito, com uma velocidade muito rápida, e aí, muitas vezes, eu chegava com pires na mão e voltava com 2 pires na mão. E eu comecei a ver, olhar, enxergar, falando que precisava mudar essa realidade. E aí, o movimento das pessoas com deficiência de Natal colocaram na minha cabeça, sempre me incentivando e dizendo: Técio, você precisa ser vereador. Então, aí foi onde eu comecei a despertar para a política. Comecei a olhar a política com outros olhos e me filiei a um partido político. E pela primeira vez na história, me filiei a esse partido
eu fui eleito pelo PP, Partido Progressista, e depois fui para a convenção, isso em junho de 2020, e graças a Deus e ao povo de Natal, tive 3.101 votos na urna. Sem padrinho político, não tive deputado estadual, nem deputado federal, nem governador, nem senador. Foi na raça mesmo, com a vontade, da nossa vontade, a vontade de Deus, a vontade dos meus amigos e da minha família, que foi o meu alicerce. Então, isso é muito gratificante e eu carrego comigo muito mais responsabilidade. Chegar na Câmara Municipal de Natal, da capital do estado, sendo o primeiro vereador cadeirante e sem nenhum padrinho político. Então, isso aí é uma grande responsabilidade. Já chegando na Câmara Municipal. A Câmara não tinha necessidade para me receber. Passou 6 meses em reforma. Aquele prédio é complicado, né? Pois é. Até para acesso à TV Câmara, então... O prédio é muito complicado, mas hoje é acessível. Então, tenho muito orgulho. Já foi a nossa bandeira principal, colocar a acessibilidade no prédio da Câmara. Porque como é que a Câmara, que é a casa do povo, não dava exemplo. E aí começou a dar exemplo à Câmara. Isso é muito gratificante e hoje a Câmara é acessível. Quando eu ganhei, Carol, me ofereceram um gabinete no térreo. Para mim era muito cômodo, muito simples. Eu estacionava meu carro, 3 metros estava dentro do gabinete. E eu bati o pé e disse, não aceito. Eu quero o gabinete no 2º andar, que é o andar mais alto. Mas por que isso? Porque eu queria acessibilidade em todos os locais. O elevador lá tinha anos quebrado, com defeito. Se eu aceitasse no térreo, iam ajeitar o elevador? Eu acho que não. Então, com isso, conseguimos já quebrar essa barreira. Hoje, o plenário da Câmara, ela é 100% acessível, o plenário. Hoje, a pessoa com deficiência, o cadeirante, qualquer pessoa com deficiência, recebe uma homenagem na frente da mesa. Antes, recebia embaixo, porque antes tinha batentes. O púlpito da Câmara, das 167 câmaras do estado do Rio Grande do Norte, é o único púlpito acessível. Ele baixa a altura do cadeirante e quando o andante vai discursar, ele sobe. Hoje, dentro do plenário, tem banheiro adaptado. E fora do plenário, banheiro adaptado. E o nosso gabinete, 100% acessível. Então, isso é muito gratificante. E, se Deus quiser, vamos à luta para melhorar mais ainda a nossa capital e o nosso estado do Rio Grande do Norte. A Câmara precisou passar por esta reforma, né, para atender não só ali o seu mandato, mas outras pessoas com deficiência ali no Legislativo. Mas o que você já conseguiu transformar em Natal com relação à acessibilidade? Natal, capital, começamos já com as suas ruas principais. Antigamente, a pessoa com deficiência, quando ia atravessar de um lado para o outro na rua, tinha faixa de pedestre. Mas aquele meio fio no meio era alto. Muitas vezes o cadeirante ou a pessoa com deficiência tinha que ir lá no sinal para voltar, muitas vezes andava 1 quilômetro e retornava mais 1 quilômetro para atravessar a rua. Hoje, as grandes avenidas todas já têm aquele meio fio cortado. E rampa de acessibilidade de um lado, do outro. O plano diretor de Natal, que nunca na história de Natal, até o ano passado, nunca falou em pessoa com deficiência, nunca falou em acessibilidade, nunca falou em pessoas idosas, nunca falou nada de pessoas de mobilidade reduzida. E aí a Prefeitura de Natal, o ano passado, enviou para a Câmara um projeto de lei, um novo plano diretor e colocou rotas acessíveis. O que é rotas acessíveis? Vocês dois têm suas pernas normais e vocês entram pela frente. Eu sou cadeirante, eu vou entrar pelos fundos porque é mais fácil colocar acessibilidade. E aí, nosso mandato, o que é que fizemos? Tiramos as rotas acessíveis. Em todo local que uma pessoa que não tem deficiência, eu tenho que transitar no mesmo local. O plano diretor, colocamos só no nosso mandato 34 emendas do plano diretor só sobre acessibilidade. Acessibilidade, Vanduz, não é só para mim cadeirante. Acessibilidade é para o idoso, todo mundo um dia vai ficar velho. Acessibilidade é para um gestante, um carrinho de bebê. Acessibilidade é para o cadeirante. Acessibilidade é para quem jogou um futebol, ou jogou um vôlei, quebrou um braço, quebrou uma perna, o que for que seja. Todo mundo vai querer acessibilidade. Com deficiente visual, com uma pessoa com autismo. Então, assim, é para todas essas pessoas. Vamos chamar um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta e continua a nossa conversa com o vereador natalense Técio Tinoco.